Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado de novo. Algumas semanas atrás, nós estivemos aqui e esse é sempre um horário que vocês vêm espontaneamente, no final do expediente, ainda brigadores, né? Todo mundo cansado, e eu prometo não ultrapassar nossa hora combinada. Hoje nós vamos falar aqui da desoneração da folha de pagamento. Recentemente nós tivemos uma alteração pela Lei 13.670. Já é algo que desde 2011 vem acontecendo. Muitos de vocês lidam com a desoneração da folha. Eu, pessoalmente, por se tratar de contribuição social previdenciária, vou confessar, até como incentivo a vocês, nunca foi objeto dos meus estudos. Então, em 2015, nós tivemos uma alteração na lei original e agora, então, isso se tornou algo muito, acho que mais complexo do que já era. Então, me aventurei a tentar estudar também essa contribuição previdenciária. E eu estou falando isso porque, certamente, alguns de vocês provavelmente vão saber até mais do que eu. Eu vou trazer aqui o que eu sempre chamo de visão crítica, que é um olhar um pouco além do que eu sempre chamo do operacional, né? Muitas vezes, pela correria do dia a dia, pelas obrigações que nós temos, acabamos efetuando cálculos e declarações, e a minha intenção é que a gente tenha um momento dessa uma hora que possa olhar e falar, puxa, o que eu faço então vem daí, né? O que eu faço é isso. Eu também, o meu início como estudante e estudioso, enfim, também eu tinha uma parte prática que, quando eu fui estudar teoria, eu falei, puxa vida, então aquilo era isso. E as coisas começaram a se encaixar e a compreensão, na verdade, para mim aumentou mais. Então eu nunca pretendo aqui, eu não vim ensinar, eu não vim contar alguma coisa que só eu sei, muito pelo contrário. A minha intenção aqui é sempre que tenha uma troca de experiência e, principalmente, que como eu sempre falo, que se daqui a gente tiver uma brasa pequenininha que estimule o debate, para mim já vai valer essa hora. Então a intenção maior é que daqui a gente consiga ter um diálogo sobre os assuntos que a gente trata aqui, e hoje a Lei 13.670. E eu coloco essa visão crítica, e hoje, nesse caso da lei da desoneração, crítica no sentido de criticar o que aconteceu da edição da lei até agora, em vários sentidos. O primeiro é essa crítica que nós nos acostumamos muitas vezes a aprender algum assunto ou a tentar entender algum assunto pelos inúmeros boletins que a gente recebe. Eu recebo vários, vocês também, as empresas de consultoria, enfim, ou as editoras, né, que vendem esse serviço, elas inundam os e-mails da gente de todos os assuntos. E é muito bom, pelo menos é um passo que você tem, que em princípio você tem um breve resumo que você tenta se localizar, né, do que está acontecendo. E também na correria do dia a dia, você recebe 3 de manhã, mais 5 à tarde, dependendo do que aconteceu, do que mudou, o seu dia fica maluco para saber se aquele assunto é seu, não é seu, se você tem que estudar mais ou menos. Esse daqui, eu quis parar um pouquinho mais, porque eu nunca me senti confortável em ler aqueles resumos. Eu sempre fiquei preocupado se aquele resumo poderia me ensinar o todo que é necessário para o nosso trabalho diário. Então, e quem convive comigo sabe que eu tento incentivar que a gente se aprofunde um pouco mais, né? Depois, ainda que as coisas se tornem rotina, enfim, se tornem parte do dia a dia, eu sempre procurei incentivar que a gente saiba do que a gente
a gente está falando e da onde veio tudo isso que a gente tem que trabalhar. Por isso que eu sempre falei aqui em fundamento de validade, enfim, vamos abrir a Constituição. Eu sei que isso pode parecer uma persistência de, putz, está se tornando chato, mas é algo que é válido. Para mim foi muito válido. Para mim ampliou os horizontes de uma forma que, quando eu me concentrava meramente no... quase... Eu sabia pelo que me diziam, eu não tinha uma tomada de decisão de eu mesmo ir olhar e tirar alguma conclusão. Depois que eu comecei a ter esse exercício, as coisas sim, pelo menos eu fiquei mais falante, eu fiquei mais inquisidor, né? Eu quis perguntar mais sobre todos os assuntos. Aqui nesse caso que eu falei da era dos resumos e boletins, é que assim, eu vou até mostrar, acho que eu consegui. Essa lei, originalmente, ela trata de desoneração da folha de pagamento para várias atividades e também para alguns produtos classificados por aqueles NCMs, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então você abre a lei, pelo menos eu não consigo decifrar nada do que está lá. Eu duvido que alguém aqui saiba qual que é o NCM 8242, só de olhar. Então eu recebi o primeiro boletim e falei, bom, mudou alguma coisa. Mas ele vinha mais ou menos assim, ó. Mudava alguns artigos e colocava aqui, acho que mais de 300 códigos de produtos. Então eu falei, que beleza, eu sei de cabeça aqui que é o 73042200, né? Então, quando eu me preocupava muito em receber esses resumos e já ficar meio preocupado de isso não basta para o nosso exercício, esse daqui foi bem pior, porque ele não disse nada. Os boletins, para mim, era uma rasura, uma sujeira no papel que não trazia informação nenhuma. E pacientemente, com uma paciência que eu não sabia que eu tinha, eu fui em um por um para tentar identificar o que é esse monte de número, esse monte de código aqui. E eu falo desse perigo da gente se prender em resumos, porque isso daqui deu isso daqui. Né? Eu não contei quantas folhas são, eu fiz uma tabela de Excel, deu mais de 300 linhas, estou contando que tem mais de 300 atividades e produtos aqui. Então eu quis, quando a gente faz alguma coisa criticando outros, tem que ser um pouco melhor, né? Então eu quis fazer o meu boletim e de uma forma um pouco mais clara, para saber que o 4203 é vestuário e não ficar perdido nesse monte de número. Então é isso que eu falo de ter um pouco mais da visão crítica, ou ser um pouco mais inquisidor sobre tudo que nos contam. Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Vamos ver o fundamento de validade dessa contribuição previdenciária sobre a receita bruta, da onde ela veio, e se está correto esse tributo sobre a folha de pagamento. Uma parte mais teórica, mas eu prometo ser bem rápido e conclusivo. E na segunda parte nós vamos ver o que a Lei 13.670 trouxe efetivamente. E tenho certeza, e vou repetir, muitos de vocês já vão falar, isso pode mudar alguma coisa, mas eu acho que não mudou radicalmente para quem já lidava com esse assunto. Vou falar dos efeitos da opção, da revogação de alguns dispositivos que eu achei bastante grave, os efeitos dessa revogação, e do que eu comentei com vários colegas que eu achei um erro na redação da lei, porque também tem aquele negócio, quando só você vê alguma coisa errada, ou você é um gênio, que certamente não é o meu caso, ou você está errado, né? Então eu comentei com vários colegas antes de elaborar o memorando do escritório e de elaborar esses slides, só que eu não recebi resposta nenhuma também, né? Então eu posso estar errado, mas ninguém virou para mim e falou, não, você está errado por causa disso. Então eu vou me aventurar a continuar falando que alguma coisa está errada e que pode ter efeito prático e pode onerar
as empresas, os nossos clientes, além do que é devido. Então, já que ninguém me respondeu que eu estou errado, eu vou continuar falando que está errado. Até que alguém, não é nem convencer, é ter algum fundamento que me mostre que eu já sei que não sou nenhum gênio, mas que mostre que eu estava errado e não estudei direito. Vamos lá? Uma contribuição social, essa contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, ela sempre deve ter fundamento na nossa Constituição Federal. Eu elenquei aqui alguns artigos que garantem que a União, a instituir a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, ela tivesse esse amparo constitucional e não tornasse esse tributo indevido. Então a gente vai ter aqui no artigo 149 da Constituição, compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais. Já temos um ponto de partida, realmente. O governo federal, a União, instituiu a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta que nós estamos estudando hoje. No 194, é uma contribuição social, como eu posso dizer, que se refere à Seguridade Social. No 194, a Seguridade Social compreende um conjunto de ações que destinadas à saúde, previdência, assistência, enfim, seria as contribuições previdenciárias. Você nota aqui que elas deveriam ter, pelo menos constitucionalmente, uma destinação certa. O que a União Federal arrecada de uma contribuição social, ela obrigatoriamente tem que destinar à saúde, previdência e assistência social. O primeiro ponto é que talvez isso não aconteça, né? Talvez as polêmicas de reforma da Previdência, enfim, se está quebrado ou não está quebrado, talvez venham daqui. As destinações dessas arrecadações pode ser que não tenham ocorrido para essas finalidades. No 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade mediante recursos provenientes, e aqui vem o que nos interessa. Recursos provenientes das contribuições sociais do empregador, da empresa, incidentes sobre a folha de salários, rendimentos do trabalho pago e do trabalhador e demais segurados. Então, o que nós estamos estudando hoje, a gente pode, em resumo, fixar no artigo 195 da Constituição, e aqui o nosso ponto inicial. Em 91, nós tivemos a Lei 8.212, que posso falar que ela regulamenta essa organização da Seguridade Social. Ela, no artigo 22, ela vai estipular alíquotas sobre as remunerações, 20% sobre as remunerações pagas durante o mês aos segurados, empregados e trabalhadores avulsos, e 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas. São essas duas bases que a gente começa do 195 e da Lei 8.212 a acreditar que a instituição da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta é algo já previsto. Não temos aí nenhuma ilegalidade, nenhuma inconstitucionalidade, é algo que a gente vai lidar concretamente. Me parece que, por enquanto, não tem nenhum obstáculo para isso. E aqui chegamos na nossa Lei 13.670. Originalmente, a desoneração ela veio em 2011 pela 12.546. Desde 2011, numa política de governo, uma política de Estado, enfim, várias atividades e vários produtos fabricados foram o que se chamou desonerado. Eu não gosto muito desse desonerado, é um termo que eu não consigo me acostumar muito. Mas, em suma, para resumir, era uma forma de estimular, trocar, você substituiria aqueles 20% incidentes sobre a folha de pagamentos de salários por essa alíquota que é a contribuição previdenciária, quando foi instituída a contribuição previdenciária. Na nossa lei 13.670, que veio alterando, basicamente o centro dela para o que a gente está estudando hoje
ela altera os artigos 7º e 8º, e ela já tem um ponto aqui, um ponto diferente, vai. Essa substituição, a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, ela vem com dia marcado para acabar, 31 de dezembro de 2020. Tanto para as atividades, tanto quanto para os produtos que lá foram listados. E daí a gente consegue tirar as primeiras conclusões. Sempre essa análise de fundamento de validade, de constitucionalidade, é uma rota de você faz um vai e vem. A gente viu que na Constituição tem essa previsão legal da competência da União para instituir a contribuição previdenciária. A Lei 8.212 disciplinou alíquotas e formas de arrecadação, enfim. Em 2011 veio a Lei da Desoneração, originalmente, que substitui a base de cálculo, ao invés dos 20%, institui algumas alíquotas sobre esses produtos e atividades. E agora a nossa Lei 13.670. E agora não sei se ela nessa volta aqui, dessa análise de validade, vamos dizer assim, de legalidade, ela vai cumprir esse roteiro perfeitamente. Eu vou apontar alguns pontos que eu acho que vai dar ruim. Já está dando, peguei o jornal hoje, Valor Econômico, essa lei ela altera outros assuntos, tá? Mas de uma forma comparativa, já está dando os primeiros problemas. A lei foi publicada 31 de maio, 26 de julho hoje, em menos de um mês, a gente está vendo que isso já foi levado ao judiciário por outro assunto, mas que dá para encaixar no que a gente vai falar aqui, tá? E eu deixei um ponto de interrogação de propósito. Como eu disse, estou falando coisas aqui que é algo que eu tenho a convicção hoje e conto com vocês também para completar essa subida aqui da análise que a gente vai fazer. E vamos enfrentar. Eu já tinha adiantado, a contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta ela é opcional. Originalmente, em 2011, ela era obrigatória, né, para as atividades que estavam listadas e para os produtos que estavam listados, eles tinham que trocar aquele regime de pagamento de 20% sobre a folha de pagamentos pela contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. Em 2015, numa das alterações dessa lei, ela se tornou opcional e já modificou algumas atividades e produtos. E agora a grande novidade é que em dezembro de 2020, ela deixa de existir, ou salvo novas alterações, enfim, né? Nunca dá para contar que isso vai se tornar imutável. Essa lei já teve várias, se vocês abrirem, como quase todas, né? Se vocês abrirem essa lei no site do Planalto, ela está totalmente riscada, ela já foi alterada e se tornou muito difícil de analisar até, né? Por isso que eu estou falando, no final, vou falar do erro de redação, para ver se vocês me ajudam a saber. E aqui a gente já consegue ver alguns efeitos da opção pela contribuição previdenciária. Ou eu vou escolher, se eu tiver listado, lógico, vou escolher a contribuição previdenciária, ou vou escolher o regime antigo lá de pagamento de 20%. Os efeitos, o primeiro, e eu quero que vocês guardem essa irretratabilidade, quando eu escolho o regime da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, da CPRB, ele vale para todo ano calendário. Eu não vou começar meu ano em março e falar, não está bom assim, vou mudar. Apesar de opcional, ele não se modifica durante o ano, você não pode modificar durante o ano. E o que, em 2015, quando ele se tornou opcional, eu falei, CPRB virou um regime de tributação de folha de pagamento. Quem faz planejamento tributário para PIS, COFINS, imposto de renda, se eu vou optar pelo presumido, pelo real, pelo Simples Nacional, passou a ter mais esse item no seu planejamento tributário. Todos esses regimes de tributação de imposto de renda, de uma maneira geral, também são irretratáveis. Eu não escolho ser lucro real e depois decido
que não está tão bom e vou para o Simples Nacional. A minha escolha em janeiro, eu vou carregar até dezembro. Só daí você vê a responsabilidade de planejar, né? de ter essa decisão logo em janeiro. Mas por enquanto eu quero que vocês guardem essa irretratabilidade, que eu acho que foi aqui que a Lei 13.670 deu uma escorregada. Um outro ponto bastante importante é que a nova lei ela revogou expressamente alguns artigos que constavam atividades e produtos desonerados. E essa revogação, ela começa em breve, ela começa no meio do ano. Então, ela quase no final do ano, começa em setembro, na verdade. Essa revogação, ela exclui o setor hoteleiro, os fabricantes de automóveis, de transporte aéreo, ferroviário, e ela exclui 2 grandes anexos da lei original, ou da lei conforme foi modificada. Por exemplo, o setor varejista. Só para exemplificar, porque também imprimir esses anexos é algo fora do comum, né? Você tem que ter muita folha de rascunho. Mas o anexo 2, se não me engano, que listava o comércio varejista, ela excluiu materiais de construção, os varejistas de materiais de construção, equipamentos de informática, telefonia, eletrodomésticos, móveis, que mais aqui? Livros, jornais, cosméticos, enfim, uma lista até bastante grande de atividades que a partir de 31 de maio deixaram como posso dizer, eu não posso mais optar pela contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta. E aí, né? A partir de 1º de setembro, tudo isso começa a fazer efeito. Eu tenho eu falei aqui, um varejista de material de construção, que em 1º de janeiro desse ano eu tive minha opção pela contribuição sobre a Receita Bruta, e agora em setembro me parece que eu vou ter que voltar para os 20%. Acho que naturalmente já dá uma impressão, né? Imagine-se empresário que você foi lá e se planejou para pagar sobre uma contribuição que seria mais vantajosa, e uma lei dessa agora parece que vai mudar o planejamento que eu tinha para 2018. Ainda que comece em setembro, mais 4 meses, né? Estou contando que meu planejamento foi sério, meu planejamento foi pensado, foi calculado, estudado, baseado num passado recente do ano anterior, e eu fiz uma escolha concreta, né? Eu fiz uma escolha que seria melhor para mim. E hoje em dia os planejamentos tributários estão muito restritos, né? Não tenho tanta margem para planejar. Eu tenho os regimes de lei, presumido, real, simples, nacional. Tinha aparentemente, para esses setores excluídos, um regime de tributação da folha de pagamento, que agora começa a ordem você está fora da jogada. Eu acho que a primeira impressão já é meio ruim, né? Bom, as contribuições sociais, aqui eu volto para a Constituição, o 195, parágrafo 6º, só podem ser exigidas após 90 dias da lei que houver modificado, certo? Então, é o primeiro ponto. Bom, foi publicado dia 30/5, modificou, eu tinha uma contribuição, enfim, eu pagava a contribuição sobre a Receita Bruta, vou ter que voltar para o regime dos 20% sobre a folha, 90 dias, modificou, posso dizer que até está certo, né? Mas em setembro terão ultrapassado esses 90 dias. Mas aí a gente tem a questão da irretratabilidade. Em 2015, quando houve essa alteração, quando se tornou opcional,
veio essa condição, você pode optar, mas você não pode mudar durante o ano. Eu, contribuinte. Agora, eu, contribuinte, não posso mudar e o senhor, governo federal, pode mudar o meu regime de tributação, eu acho que isso tem tudo para esses setores que foram excluídos expressamente pela revogação, certamente eles vão abrir o berreiro ou estão abrindo o berreiro nesse momento. Creio que vários deles já tomaram providências para que permaneçam, pelo menos até o final de 2018, no regime de contribuição previdenciária sobre a receita bruta. E é a mesma comparação que eu falo. Quando nós optamos pelo regime de lucro presumido, eu não posso chegar no meio do caminho, salvo várias outras, mas eu não posso, porque está ruim, estou pagando muito, vou mudar para o real ou simples nacional. O que obriga o contribuinte, na minha opinião, também tem que obrigar a União Federal, o governo federal. Então essa questão de ter obedecido a anterioridade de 90 dias, aparentemente obedeceu, eu acho que ela não consegue superar essa questão da irretratabilidade. Só para uma curiosidade, a lei 13.670, ela não modifica só a desoneração da folha de pagamento, tá? Ela também ela entra ela vai modificar a apuração de imposto de renda, ela veda a utilização de crédito fiscal para pagamento nas empresas do lucro real, para pagamento de RPJ estimativa mensal. Então, é a mesma situação. A empresa fez um planejamento tributário para pagar RPJ no lucro real mensalmente por uma estimativa e para entender de maneira geral, uma estimativa você não sabe o valor. Eu estimei que meu IR fosse de dois dinheiros e no final foi só 500. Então você pode usar esses créditos depois, você acumula esses créditos. E também mudou no meio do caminho. O primeiro pagamento, sexta-feira agora, dia 29, né? Dia 29, tem cota de imposto de renda a pagar. E as empresas que tiveram essa surpresa no meio do caminho, o que vão fazer? Vão obedecer? Eu acho que elas estão abrindo um berreiro. E o jornal de hoje está exatamente falando disso. Tem decisão liminar em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, que, apesar de ser um tema, um é imposto de renda, outro é contribuição social, a tese é a mesma. Era irretratável. Não pode uma lei vir agora e falar para que eu mude no meio do caminho, porque vai estar fora do meu planejamento, vai causar um impacto muito grande no meu planejamento financeiro, pelo menos. E é mais ou menos isso o que me causou. É difícil, hoje em dia, depois de tanto que já se andou, ainda eu fico surpresa que se erre dessa maneira, né? Uma lei seja proposta, aprovada e publicada com uma ilegalidade tão grosseira quanto é essa que eu acredito, ofendendo princípios básicos, né? Se uma lei modifica o meu planejamento e retira 1 centavo a mais, eu posso falar que essa lei está confiscando o meu patrimônio. Esse 1 centavo a mais estava fora do meu planejamento, né? Estava fora da opção que eu fiz em janeiro. Enfim, e há de se ter o mínimo de segurança e de não se ter surpresa no meio do caminho. A lei tributária ela não pode causar um impacto maior do que ela já causa. E me parece que essa lei 13.670 veio numa descida abalada. Vocês vão se lembrar, ela surgiu logo após a grande greve dos caminhoneiros, então esta reoneração das empresas serviria para subsidiar o outro lado. Enfim, eu nunca gosto de ficar falando de política ou de política fiscal, mas o que não pode é que
quem era optante, as atividades que lá constavam, que puderam optar em janeiro, sejam surpreendidas dessa forma. E aqui também, eu nunca fui, eu não gosto de ser aquele advogado que quer propor ação para tudo, muito pelo contrário, né? Até reprimo esse tipo de conduta. Mas nessa, não há outra maneira, é algo que pode afetar drasticamente. E assim, vamos contar que eu ia poder usar a medida que se tem hoje para tomar para que eu continue em 2018 dentro do regime da CPRB. E mudar para 2019 já seria um impacto grande, né? A gente não faz uma opção à toa. Ter que mudar em 2019 já será um impacto muito grande. Agora, mudar em setembro de 2018, para esses casos, ou no caso do regime de estimativa para o lucro real, mudar sexta-feira agora, não poder, você imagina eu ter milhões em créditos fiscais e não poder usar e ter que tirar do caixa da empresa para quitar, é algo assim, bastante relevante e bastante grosseiro, e que ofende princípios básicos dos limites de tributação. E por incrível que pareça, eu fico surpreso de ter editado uma lei dessa, porque é muito, muito aparente essas ilegalidades grosseiras. Mas, enfim, aqui eu vou ser aquele cara que estimula uma ação judicial por mais grave que isso seja dentro da rotina de uma empresa, porque não tem outra alternativa. Você imagina ter o seu comércio varejista de cosméticos optado por uma contribuição que simplesmente vai acabar agora em setembro e tudo que você tinha feito de orçamento do seu ano simplesmente vai por água abaixo. E aqui, hoje vai ser curtinho, já estou indo para o final, do que eu falei do meu erro do que eu acho, pus uma interrogação no final, do que eu acho que é um erro de redação. E é bom que eu esteja falando com vocês, que vocês manuseiam as leis quase diariamente, e eu tentei aqui, por meio de slide, representar aquela bagunça que a gente encontra quando acessa quase todas as leis no site do Planalto, né? Vem aquele monte de risco. Essa é a redação, não interessa o que está aqui, tá? A redação não é o principal. Essa é a redação que era vigente até a publicação da 13.670. Bacaninha, só tinha isso. A cabeça do artigo, o caput do artigo, só tinha isso daqui. Daí vem a nossa lei. Essa é a redação que modifica... Vamos só para pegar aqui de novo, peraí. O artigo 8º estava assim, até 31 de maio. No dia 31 de maio, à noite, a gente foi ver o que tinha acontecido durante o dia. A redação do artigo 8º vem desta maneira. Aqui eu tive que diminuir os NCMs, porque senão a gente... Enfim, o que interessa é que ela modifica a primeira parte, o caput do artigo, e já entra com o inciso 6. Aqui, antes eu não tinha nada, certo? E ela vem, modifica o caput do artigo e já coloca um inciso 6 aqui e segue a vida. Daí para baixo é uma água só. Ou seja, eu tinha isso e a lei fez isso aqui. Pum! E me causou um grande problema. Eu acho que eu perdi 2 dias. E aí eu fico entre não sei nada de nada, porque eu não conseguia sair disso. Eu não conseguia encontrar a linha de raciocínio para encaixar um inciso 6 aqui. E fui subindo na lei. Esse artigo foi super alterado já, modificou um monte de vezes. Então, eu não consigo encaixar, não consigo começar a lei por esse inciso 6 para baixo, como ela veio na publicação. E para mim ainda é uma grande dúvida. Foi aí que eu falei, antes de me expor, antes de ficar comentando isso para todo mundo, perguntei para vários colegas que não me responderam, e estou perguntando para vocês também, se isso, uma hora peguem isso com mais detalhe, se isso consegue encaixar. Simplesmente surge aqui um inciso do nada, eu não tinha
não tinha antes se eu tivesse um inciso quinto aqui, né? Ficou encaixadinho. Eu confesso que eu parei pelo menos um dia, fiquei parado aqui. O que eu faço com isso daqui? E o resto, cadê aqui? O que vai acontecer? E não estou ainda nada satisfeito. Estou até torcendo para que eu esteja errado, porque isso também pode ter um efeito tributário bastante grande. Vamos lá. Nós temos no Brasil o que antes era chamada Lei de Introdução ao Código Civil, não tão recentemente mudou para a Lei de Introdução de Normas do Direito Brasileiro. Que ela vai, mais ou menos, em resumo, ela vai reger como que funciona quando um ente vai publicar uma lei, ensina a fazer lei. Aqui ela vai falar que se ocorrer uma nova publicação destinada à correção, então se eu tiver certo, vai ter que corrigir. Os prazos começam a correr, os prazos dos efeitos, vamos dizer assim, da lei, começam a correr a partir da nova publicação. E as correções de texto da lei já em vigor, que já está, considera-se uma nova lei. Então, que efeito prático para que vocês não pensem que isso é meramente teórico? Se vier uma correção, eu tenho que entender que se essa correção for publicada, dia 1º de julho, tudo que a lei está falando de revogação, vigência, enfim, os princípios de anterioridade, aqueles 90 dias, vão começar a correr lá, naquela nova publicação. Então, como um efeito, se isso acontecer em 2018, vamos falar que realmente está errado e vai ter que ser corrigida, vai ter que obedecer a anterioridade aqueles 90 dias, a 90º. Ou seja, para que modifique o regime de pagamento, de tributação da folha de pagamentos, para que volte a pagar 20% ou modifique alguma coisa, ela tem que ser publicada até, me ajuda a fazer conta, agosto, setembro, outubro, setembro, para poder começar a vigência, que daí já vai ser outro ano, né? Já estaremos em 2019. Agora, se essa correção realmente for necessária e uma nova publicação acontecer dia 10 de janeiro, eu já vou ter o efeito da irretratabilidade, eu já vou ter iniciado o meu ano dentro de uma continuidade, vamos dizer assim, da sistemática de substituição pela CPRB. Então, a lei corre o risco também de ter que demorar mais um tempo para se exigir, para revogar aqueles artigos, enfim, o que pode ser, o que já tem aparentemente demonstrado uma discussão judicial para aquelas empresas que foram excluídas, se tiver produtos excluídos ou atividade excluída, pode se tornar, em eu estando certo, pode se tornar muito, muito pior. Então é algo que eu primeiro ainda continuo esperando alguém me convença, não, você está louco, esse daí você viajou mesmo para que as coisas não se tornem tão confusas. Ou se acontecer, a nossa visão crítica do que eu tenho falado tem que ser muito mais atenciosa por esses efeitos, esses princípios de anterioridade ou irretratabilidade. Em janeiro, nós temos que fazer alguma coisa pelos nossos clientes, né? Nós vamos decidir sobre regimes de tributação, inclusive da folha. Se ela vem no Carnaval de 2019, nós já vamos continuar brigando para que ela permaneça mais 2019, para que a minha empresa permaneça nesse sistema durante o ano de 2019 inteiro. E aqui eu vou deixar na interrogação, eu estou convicto porque ninguém me falou o contrário. Então, enquanto ninguém te convence, você segue a vida. Me sinto meio me aventurando aqui a manter uma posição, mas como ninguém falou nada, mantenho aqui minha posição. Se vocês souberem
de alguém que comentou isso, pelo amor de Deus, se comentou ou tiverem uma base para falar que o que eu estou comentando aqui não tem nada a ver, por favor, me falem. E hoje era rapidinho, a lei ela se estende mais, tem essa questão de tributação de RPJ, mas teria que ser outro encontro desses. E como eu sempre falo, se essas questões que podem muitas vezes passar em branco pelo nosso dia a dia, enfim, se alguma dessas questões aí que a gente comentou pôde suscitar em vocês um pensamento crítico, vamos dizer assim, do que eu venho falar, eu já vou ficar muito feliz. Eu vou ficar aqui mais um tempo, para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser fazer algum comentário. Para quem não pode ficar, não tem dúvida agora, mas terá, meu e-mail está aqui, ou me procurem, a gente debate mais. A minha intenção de vir aqui para falar com vocês é sempre que a gente tenha um diálogo e não que eu fique aqui simplesmente falando coisas que vocês, uma hora ou outra, iam ter, até dos boletins, mas eu quero ter que vocês, se precisar, venham e a gente discute muito mais, tá bom? Hoje era só isso, hoje foi bem mais rapidinho, tá bom? Obrigado.